Olá, irmãos, graça e paz. Muito bom estar aqui de volta para mais uma aula. Hoje nós estamos aí na nossa sexta aula da série Desafios do Mundo Pós-Moderno. E o tema de hoje, assim como os outros também, é bastante interessante e de muita relevância para nós, que é vivendo em um mundo secularizado. Você sabe o que é isso? O significado, as implicações de se viver num mundo secularizado? Esse vai ser a nossa discussão de hoje. E o texto que vai embasar a nossa conversa, o texto bíblico aí que nós vamos utilizar, é o texto bastante conhecido de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Talvez você que até é aluno da EBD conhece esse versículo de cor. Enquanto você abre aí ou busca no seu aplicativo esse versículo, eu queria só agradecer pelo retorno positivo da última aula. Algumas pessoas me mandaram mensagem, algumas pessoas que eu tive a oportunidade de encontrar, e foi muito legal, foi muito edificante e a gente aprende bastante, enquanto você se dispõe aí a ensinar, Mas na verdade essa série para mim tem sido assim motivo de bastante alegria, de muito aprendizado e de poder transmitir isso também para as outras pessoas, E outra coisa que eu fiquei muito satisfeito também, que muitos fizeram lá o símbolo do peixe, reafirmando o seu compromisso de ser diferente, de fazer a diferença nessa geração da qual nós fazemos parte, desse momento histórico. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este mundo. Ou ainda em outra versão, não vos conformeis com este século. E a NVI ainda diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha oração nesse momento é que Deus, o Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente e que fale através de nós e que traga à nossa mente aquilo que é necessário, aquilo que venha nos desafiar, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. O nosso objetivo, pessoal, à luz desse texto de Romanos que lemos agora, são três, na verdade. Primeiro, nós precisamos entender o que é esse mundo secularizado. Às vezes a gente usa algumas expressões do tipo música secular, trabalho secular, mas será que de fato a gente entende o que é um mundo secular e quais as implicações disso? Outro objetivo que nós temos também é quais são os perigos de viver num mundo assim, secularizado. É importante que a gente conheça, que a gente saiba, porque senão nós vamos nos comportar como se andássemos num campo minado, sem conhecer aquele terreno. Então isso oferece para nós algum tipo de perigo. E por fim, como viver nesse mundo secularizado, de maneira a agradar a Deus, que esse é o nosso objetivo enquanto cristãos. Existe um livro, um compêndio baseado nas palavras ou nos pensamentos de um pensador chinês chamado Sun Tzu. Talvez você até já tenha ouvido falar ou conhece esse livro, chama Arte da Guerra. Além de pensador, ele também era um general, um estrategista de guerra. E uma das suas frases diz o seguinte, que para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. E de fato, isso é uma realidade. Na última aula, eu disse para vocês o seguinte, que nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, tempos difíceis por conta dessa pandemia, por causa dessa luta aí contra o SARS-CoV-2 ou o coronavírus. E eu achei muito interessante essa analogia, porque o vírus, ele é uma estrutura, muitos autores nem consideram o vírus como um ser vivo. É uma estrutura tão simples e é invisível. Ela tem, suas proporções são nanométricas, como eu disse na última aula. Só para você ter uma ideia, esse coronavírus tem cerca de 120 nanômetros. O nanômetro é 1 metro, bilhões de vezes menor que o metro. Então, nem às vezes com o uso de um microscópio comum, você não consegue enxergar essa estrutura.
E o vírus, uma característica importante também, que talvez você saiba, uma característica interessante, é que para esse vírus se reproduzir, ele precisa entrar numa célula. Ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Então ele entra na célula, injeta o seu material genético na célula e ele faz com que essa célula comece a trabalhar para ele, a produzir mais vírus. Então o vírus começa a replicar e o resultado a gente conhece, o indivíduo adoece. E a pós-modernidade também é assim. Nós estamos lutando contra um inimigo silencioso, que às vezes a gente, ou invisível, a gente não consegue enxergar todas essas ideias, todas essas correntes filosóficas, mas isso acaba penetrando também na nossa mente, no nosso coração e ditando a maneira, a forma de que a gente age, da forma que a gente pensa, né? E pior do que um corpo doente é uma alma também adoecida. Então, por isso aí a relevância e a importância desse tema. Nós estamos aí na Epístola de Romanos, Romanos que é a maior carta, né, do apóstolo Paulo, que traz assim muitos ensinamentos relevantes e importantes para a gente, né? O livro de Romanos influenciou aí vários cristãos, vários homens de Deus ao longo da história, desde Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley, diversos homens de Deus, né, que tiveram às vezes até a sua conversão influenciada ao ler o livro de Romanos. E nós sabemos que até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vem tratando de temas assim bastante doutrinários, né? Então ele fala de condenação, ele vem tratando a respeito da justificação, fala também de santificação, mas aí a partir do capítulo 12, ele muda um pouquinho o foco e da mesma forma que nós vimos na aula passada, como Tiago fala a respeito de um evangelho mais prático, o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 12 também trazer algumas advertências para os cristãos ali de Roma, da igreja de Roma. Alguns conselhos práticos, né? Por exemplo, aí no capítulo 1, o primeiro versículo fala assim que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Ele fala a respeito do nosso culto, como que deve ser o culto racional. E já aí no versículo 2 que nós lemos, o apóstolo Paulo adverte os romanos, aos crentes de Roma, que eles não se conformassem com o mundo em que viviam. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aí, para essa expressão, não vos conformeis. Às vezes, algumas pessoas acham que aqui não se conformar com o mundo é você falar, não me conformo, olha lá o que o povo está fazendo, eu estou inconformado, no sentido de estar indignado, de estar perplexo. Não, o significado dessa palavra aqui, ou dessa expressão, não se conformem, significa não amoldar, não se adaptar ou adquirir a forma de agir da mesma maneira que o mundo faz, né? É espremer para caber na forma. É quando às vezes alguém tá lá e fala, não, eu tenho um sapato novinho, que número você calça? Fala 37, fala, não, cara, mas o sapato é menor, mas mesmo assim você aceita, né? Tá precisando e você espreme seu pé lá e anda até mancando, mas está de bom. Então você está se amoldando, está adaptando. Esse é o significado aqui dessa frase, né? Entrar no esquema, literalmente falando. Então a advertência aqui do apóstolo Paulo é esse: não entre no esquema desse mundo. E qual que era o mundo dos romanos aí que o apóstolo Paulo se refere? Se a gente voltar um pouquinho aí no texto, no primeiro capítulo do livro de Romanos, os versos de 26 até o 31, o apóstolo Paulo traz uma amostragem de que mundo era esse que os cristãos ou os crentes não deviam se amoldar ou se adaptar. Eu não vou ler todos aqui, mas se você observar lá depois com o tempo, a partir do verso 26 do capítulo 1, um mundo de injustiça, maldade, ganância, de depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano. As pessoas eram caluniadoras, arrogantes, presunçosas, desobedientes aos pais, sem amor pela família e, o pior de tudo, elas eram inimigos de Deus. Parece um retrato do nosso mundo também, né? Da pós-modernidade. Esse mundo nosso que é considerado então um mundo secularizado. Mas o que isso significa? O pastor americano
pastor e teólogo, né, Robert Charles Sproul, ele diz o seguinte, que o nosso mundo ele é formado por várias culturas, ele não é nós não temos uma cultura única, uma cultura monolítica. Existe uma diversidade, né, de pensamentos, de correntes filosóficas, né, e alguma delas nós já citamos aqui. Então está vigente aí o humanismo, o existencialismo, o positivismo, o pragmatismo, o hedonismo que nós falamos na última aula, lembram? Que é aquele prazer, a busca pelo prazer exacerbado ou acima de todas as coisas, como o fim único da vida ou principal da vida, a busca do prazer. Tem o pluralismo, o relativismo, o niilismo e tantos ismos que, se a gente for falar aqui, nós vamos perder um bom tempo, né? Mas tendo a oportunidade, é importante que vocês conheçam isso aí também, né? Para ter uma ilustração bastante interessante para a gente entender esse mundo aí, essa diversidade de ideias, né? Conta-se uma história que numa comunidade de cegos, né, chegou um elefante. Só que eles não conheciam um elefante, eram cegos de nascença, e eles não tinham então a percepção, a ideia daquilo que era um elefante. E eles foram levados, foram conduzidos até o animal para poder conhecê-lo, né? Obviamente que através do tato. Só que acontece que cada um se aproximou do animal de um lado e começou a palpar uma única parte. Então o primeiro cego apalpou a tromba do elefante e logo falou, esse animal ele se parece com uma serpente. O outro cego apalpou o marfim, né, tateou ali o marfim e falou, não, ele é fino como uma lança. O outro cego apalpou as orelhas, falou, não, ele é frágil, ele é delicado como uma borboleta, né, esvoaçante como uma borboleta. O outro apalpou a cauda, falou, não, ele é fino como cipó. O outro falou, que é isso, ele é grosso, pegando na pata, né, do animal, ele é grosso como um tronco. O outro já apalpou a barriga e falou assim, não, ele é como um muro. Então assim é o nosso mundo, né? Cada ideia dessa, cada filosofia, as pessoas têm uma parte do todo, né, e ficam brigando entre si, alegando que a sua versão é a mais certa, né? Então é um emaranhado de ideias do todo, né, e cada um cobrando para si então a razão, né? E esse mundo nosso pós-moderno, cheio de todas essas correntes, de todas essas ideias, é também um mundo secularizado, porque se nós formos analisar essas correntes de pensamentos aí, acontece que Deus deixa de ser o centro. Nós passamos então a um antropocentrismo, né? Tudo para o benefício do homem, ou o ponto de vista a partir do homem. Então o que é sagrado, o que é espiritual é deixado de lado, Deus deixa de ser o centro. Essa é a característica principal então de um mundo secularizado. E você não precisa ir a uma biblioteca, pegar lá um livro grossão de filosofia, tirar aquela poeira, se debruçar ali na leitura desse livro para você poder se contaminar com essas ideias ou para que isso atinja a sua mente, não. Por quê? Pessoas influentes que pensam da forma, né, dessas formas, seguindo essas correntes aí filosóficas, elas já ocupam espaços que são bastante influenciadores. Vou citar os três principais, que são a mídia e todas as suas vertentes. A gente fala de televisão, propaganda, né, dos meios de comunicação de maneira geral. Quando a gente fala de educação também, nós falamos na semana passada a respeito da universidade, quando o jovem chega na universidade, quais são os desafios que ele encontra ali, através de livros também. Na política é outra área também que está bastante secularizada, e tudo isso acaba então nos atingindo, né, e chegando até nós mesmos, que a gente não dedique a estudar esse tipo de filosofia. Então, às vezes, a gente não se dá conta, mas alguns pensamentos acabam impregnando e a gente começa a reproduzir esse tipo de ideia, de pensamento, em frases do tipo assim, cada um faz o que quer da vida, né? Não tem nada a ver, as pessoas fazem o que desejam, ninguém tem nada com isso. O importante é ser feliz, o que vale é o amor. Já ouviram isso? O importante é que o homem ame ao próximo, né? Isso aí que é o importante.
Algumas pessoas também, às vezes numa tentativa de evangelizar, a gente já ouviu falar, eu respeito o seu ponto de vista, mas essa é a sua realidade, essa é a sua forma de enxergar o mundo. Ou então as pessoas falam, todas as religiões levam a Deus, ou religião não se discute. Pensamentos do tipo também falar, o Estado é laico, política e religião não se discute. Os fins justificam o meio, também é outra frase bem comum que indica aí essa contaminação. E dizem também aí que os mais adaptados sobrevivem, os que são mais adaptados ao meio sobrevivem, e uma série de outras frases que às vezes a gente acaba reproduzindo sem entender que isso pode ser uma influência desse mundo secularizado. E agora volta a ecoar as palavras do apóstolo Paulo aí do versículo que nós lemos: não vos conformeis com este mundo. O cristianismo não é mais uma maneira de enxergar o mundo ou de ver a realidade, né? Não é uma filosofia, é a verdade, né? Mesmo que você seja taxado de arrogante, de presunçoso, as pessoas às vezes dizem que por que só você acha que você detém a verdade? Mas isso é fato, né? Jesus, né, no Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes, pessoal, falando ainda de elefante, a gente se comporta como um elefante circo. Se tem uma coisa que eu gosto bastante, é de circo, na infância principalmente, hoje sempre tem oportunidade, eu levo meus meninos também, a gente gosta bastante ali. E eu me recordo uma vez que eu fui a um circo, na época que ainda era permitido ali a apresentação de animais, e tinha um elefante, eu lembro até o nome, uma fêmea, chamava Lila, e esse elefante fazia bastante ali acrobacias e levantava peso e sustentava o homem, né? Levantava com a tromba e com o auxílio da pata, então uma demonstração muito grande de força. E uma vez durante o dia, né, quando não estava tendo espetáculo, eu fui ali nos arredores do circo para poder observar onde ficavam os animais, para ver como que eram os bastidores. E lá estava a Lila, a elefante, amarrada numa correntezinha bem fina. E eu fiquei imaginando, falei, será que aquela mesma elefante que tem uma força tremenda, presa por uma fina corrente ali, se ela soubesse a força que ela tinha, aquela corrente não a deteria. Muito frágil diante da força que ela tem. E muitas vezes a gente se comporta assim. A verdade está em nós, né? Nós temos as boas novas de Cristo, as boas novas da salvação, e às vezes a gente está preso em pequenas amarras, em pequenas correntes filosóficas aí que nos impedem. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim em Romanos também, que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra poder aqui vem do grego de dínamos, significa dinamite mesmo, é um poder ao ponto de explodir toda a ideia contrária, todo sofisma, todas essas correntes filosóficas aí. Então que nós não venhamos nos comportar como esses elefantes que não sabem a força que tem em Cristo Jesus, né? E agora, quais são os perigos, já que nós entendemos aí um pouquinho o que é viver no mundo, o que é um mundo secularizado, quais são os perigos então de se viver no mundo secularizado? Aqui a gente poderia gastar muito tempo que nós não dispomos, né, infelizmente, mas eu queria só dar uma passada no material de apoio que nos foi dado para a preparação dessa aula. A secularização, então, um dos perigos, né, é que a secularização nos torna alienados, insensíveis, impulsiona o prazer a qualquer custo e conduz a relacionamentos rápidos e superficiais. Nós vamos falar rapidinho a respeito disso daqui. É só um exemplo de alienação. O que significa alienação? É como se a mente ficasse cauterizada, como se anulasse do indivíduo a capacidade de pensar por si próprio. Uma vez eu assisti um filme muito louco, se você tiver a oportunidade, não perca seu tempo, não assista, chama A Hospedeira. Os extraterrestres vieram e ocuparam a mente dos seres humanos e começaram a utilizar o corpo dos seres humanos, mas com a mente, a parte racional controlada então por um alienígena, né? E isso é alienação.
você começa a pensar não de acordo com os seus princípios, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a Bíblia, mas porque esses pensamentos vão no dia a dia te dominando e você passa então a reproduzir essas coisas. Por exemplo, uma coisa bastante difundida aí na pós-modernidade é algo que corroeu então os dogmas, né, as verdades absolutas, foi o relativismo. Então tirou a esperança, digamos assim, de muita gente. Por quê? Já que essas ideias relatam que não existe um porvir, não existe uma eternidade, não existe uma prestação de conta, nós vimos isso um pouquinho a respeito do hedonismo também. Então qual que é o lema? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se a vida se resume a esse plano, se eu não tenho que prestar contas para ninguém, a um Deus soberano, a um Deus que é eterno, então carpe diem. Tem muita gente que tatua isso, né? Vamos desfrutar a vida, porque logo morreremos. E diz aí o filósofo brasileiro Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então muita gente leva a vida aí sem essa perspectiva de eternidade, sem a perspectiva de prestar conta. Então essa busca do prazer do aqui e do agora, né? Vamos desfrutar a vida, vamos aproveitar o aqui e o agora, porque o amanhã não nos pertence. E aí volta o Sproul, que eu citei antes também, que ele diz assim, que o aqui e o agora importa sim, né? O que nós fazemos agora vai contar para a eternidade. Isso é uma falsa ideia que coloca na gente, né? Então que nós possamos ser aqueles que gritam aí, o que você faz agora terá repercussão na eternidade. E o que você pensa sobre aborto, sexo antes do casamento, pena de morte, greve, drogas, ideologia de gênero? Qual tem sido a base dos seus pensamentos, ou baseado em que você tem dado a sua opinião, tem se posicionado contra ou a favor? Seus pensamentos são de acordo com princípios bíblicos ou são amoldados? Na verdade, você aceita a mídia ou a Bíblia como a sua única regra de fé e prática? Para a gente poder pensar a respeito disso. E como que a secularização nos torna insensíveis e nos impulsiona a relacionamentos superficiais? À medida que Deus deixa de ser o centro, que as coisas espirituais perdem então a centralidade da nossa vida, nós vamos nos tornando pessoas insensíveis. Nós perdemos o modelo que é Cristo, então nós começamos a nos tornar insensíveis às necessidades do próximo. Então a gente começa a enxergar a miséria, criminalidade, suicídio, tragédias, números de mortos aí por esses vírus, e a gente toma uma postura passiva, né? A gente costuma dizer, isso é problema do governo, isso não é problema meu, né? Isso é culpa do sistema, enquanto que Jesus, se a gente olhar lá em Mateus capítulo 9, verso 36, a palavra de Deus fala assim que Jesus percorria os povoados, as aldeias, né? E ele via as multidões e se compadecia delas, porque a multidão estava aflita e desamparadas, né? Como ovelhas sem pastor. Então a gente vai cauterizando as emoções, nós vamos nos tornando pessoas insensíveis à dor do outro, né? Em suma, como eu disse, o secularismo é isso então, é quando Deus deixa de ser o centro e às vezes a gente começa a se comportar como cristão apenas indo aos cultos, né? Como se aquilo fosse então suficiente, né? Aí domingo na igreja a gente canta, né? Que sejas meu universo, que seja dono de tudo que eu sinto, que eu penso, e depois a gente vai para mais um dia de trabalho, mais um dia na faculdade, mais um dia na roda de amigos, e os nossos atos não correspondem. É o que a palavra de Deus fala assim, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, está afastado de mim.
né? Nós nos tornamos pessoas neutras, incompassivas. Esses, então, de forma bem resumida, são os perigos da pós-modernidade. E caminhando para o final, nós vamos entender um pouquinho agora de como viver nesse mundo secularizado. O versículo que nós lemos, existe um mas, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavrinha aqui, transformar, ela tem um peso muito grande, porque no grego, a palavra usada aqui é metamorfo, a palavra que dá origem à nossa palavra, esse radical dá origem à nossa palavra aqui no português, metamorfose, aquele processo que a lagarta encasula e depois sai dali uma linda borboleta. Tudo isso para frisar, então, esse processo de que uma coisa feia, né, a partir desse momento, que ela renova, que ela transforma a sua mente, sai algo ali diferente, algo bonito, né? Então, o significado disso é quando que a gente permite que o Espírito Santo nos corrija, que ele nos exorte, que ele muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e também o nosso modo de agir. Eu queria terminar citando mais 2 versículos. O primeiro é Colossenses 3, versos 1 e 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o outro versículo se encontra em Tito, capítulo 2, de 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso é reorientar a nossa maneira de pensar, isso é transformar o nosso entendimento, né? Isso vai acabar refletindo então nos nossos atos e de fato nós seremos então sal e luz e faremos diferença nessa geração. Também para renovar a nossa mente, ou a partir do momento que a gente sofre essa metamorfose, ou renova o nosso modo de pensar, nós passamos a enxergar como Jesus. Tem um livro muito famoso aí também do Charles Sheldon que diz que nos seus passos, o título é Nos seus passos, o que faria Jesus? Então a gente começa a enxergar com outros olhos, com os olhos espirituais, a partir da renovação da nossa mente. E a gente precisa também nos dedicar à leitura e à meditação na palavra de Deus e ter um relacionamento com Ele através da oração. Então que a gente possa ser inteligente, renovar a nossa mente, quebrar paradigmas, quebrar estereótipos, e confrontar as pessoas aí com sabedoria. Lógico que sem causar inimizades, mas de forma sábia, que nós não nos calemos, que nós sejamos então uma geração de inconformados, aqueles que não se amoldam, aqueles que não se conformam com este século. Então o segredo para viver no mundo secularizado, primeiro é submeter a Deus e resistir a todas essas ideias contrárias, a todas essas teorias, essas filosofias, a esses sofismas aí que tanto vem afligindo a nossa vida. E o resultado disso, no final do versículo que nós lemos, diz assim, que então, a partir disso, a gente começa a experimentar a vontade de Deus. Quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nós. Então, agindo assim, nós teremos condições de viver nesse mundo secularizado e assim como Daniel foi em sua geração, nós possamos também fazer diferença nesse mundo secularizado. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, foi um prazer estar com vocês e um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.